Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num fenômeno que está ganhando uma força assustadora e, sinceramente, deixando um rastro de destruição. Os jogos de aposta online aqui no Brasil. Porque por trás daquela promessa de dinheiro fácil, existe uma máquina. Uma máquina projetada para viciar e para explorar. Essa frase, ela é a voz de uma das milhares de vítimas. A história da Iria revela o custo humano, o custo real por trás daquelas telas brilhantes e das promessas de riqueza da noite para o dia. É uma história de como um simples jogo pode, de repente, tomar absolutamente tudo de alguém. Para a gente entender o tamanho real desse problema, vamos começar pelo impacto na vida de uma única pessoa. A história da Iria é, na verdade, um retrato muito duro, muito direto, das consequências de tudo isso. R$ 50.000. Esse é o valor da dívida que a área acumulou com agiotas. Um número que começou com apostas bem pequenas, sabe? E que rapidamente saiu de controle. Transformou o que era esperança em desespero e, pior, em um medo constante. Mas olha, essa dívida de R$ 50.000 é só a ponta do iceberg. O vício custou para a área o casamento dela, forçou os pais a venderem as próprias casas para tentar ajudar e a deixou com um trauma psicológico tão, mas tão severo, que ela simplesmente não consegue mais trabalhar. Ela vendeu tudo que tinha. Hoje, ela vive com medo. Isso prova que o verdadeiro custo vai muito, mas muito além do dinheiro. E a história da área, infelizmente, não é um caso isolado. Existe um padrão, sabe? Um caminho de 6 etapas que muitas pessoas seguem muitas vezes sem nem perceber que estão nele. Vamos dar uma olhada em como essa jornada se desenrola? O caminho é esse. Começa com um convite, que parece inofensivo, sabe? E termina em ruínas. É uma progressão que foi cuidadosamente desenhada. Cada passo vai normalizando o comportamento e puxando a pessoa cada vez mais para fundo, tornando a saída cada vez mais difícil. É um contraste gritante, né? De um lado, a promessa. Influenciadores vendendo aquele estilo de vida de luxo, algo quase inatingível. Do outro, a realidade da maioria das pessoas que jogam. Gente buscando só um respiro, sabe? Uma pequena folga da pressão financeira do dia a dia. É exatamente nessa vulnerabilidade que a promessa se agarra. E é assim que a armadilha é montada, o sistema é muitas vezes programado para dar uma vitória logo de cara. Esses primeiros R$ 100 ganhos com investimento mínimo geram uma descarga de dopamina, criam aquela ilusão de que é possível ganhar. A experiência inicial é desenhada para parecer uma chance real e não um truque. A partir daí, a espiral só acelera. Nas primeiras semanas a pessoa se sente no controle, que tem uma habilidade. Meses depois, as mentiras viram algo necessário para esconder as perdas. Aí vem a virada. Aquele momento em que se começa a vender os próprios bens. E o fundo do poço chega com a decisão desesperada de pegar dinheiro com um agiota. Ok, agora vamos mudar o foco do jogador para o sistema por trás de tudo. Porque nada disso acontece por acaso. Existe uma indústria inteira construída sobre uma única verdade, que é matemática e também psicológica. Esse conceito, ele é a chave de tudo. Correr atrás do prejuízo. É esse o mecanismo que as plataformas exploram. Quando uma pessoa perde, a reação instintiva não é parar, mas apostar mais para tentar recuperar. O cérebro acaba interpretando a perda como uma dívida que precisa ser quitada na próxima rodada. E quem são os alvos dessa exploração? Bom, os dados mostram isso claramente. 8 em cada 10 apostadores no Brasil pertencem às classes C, D e E. São justamente as populações mais vulneráveis financeiramente, aquelas para quem a promessa de dinheiro rápido soa mais sedutora. E aqui está a lógica fria por trás do negócio. O jogador que aposta de forma equilibrada, por incrível que pareça, não é o cliente ideal. O cliente ideal, o mais lucrativo, é aquele que está preso no ciclo do vício. Ele gera 6 vezes mais receita. O modelo de negócio, portanto, não tem nenhum incentivo para prevenir o vício. Ele lucra com o vício. E como isso é feito na prática? Com tecnologia. As plataformas usam algoritmos para detectar os momentos exatos de vulnerabilidade. O saldo de alguém zerou? Imediatamente essa pessoa recebe uma oferta de bônus. Acabou de perder uma aposta alta? De repente surge uma oferta especial no time do coração. O sistema não está ali para ajudar. Ele é projetado para empurrar a pessoa mais fundo no exato momento de maior fragilidade. E o resultado disso tudo? Quase metade, 47% dos apostadores brasileiros relatam ter dívidas por causa dos jogos. É um problema de saúde pública e financeira em uma escala gigantesca. Diante desse cenário todo, o governo brasileiro finalmente agiu.
Vamos ver como essa nova regulamentação busca mudar as regras desse jogo e o que isso significa na prática para quem aposta. Essa lei é um verdadeiro marco. Pela primeira vez, foram estabelecidas regras claras para um mercado que estava crescendo sem nenhuma supervisão, separando o joio do trigo, as empresas autorizadas das ilegais. Então, como é que dá para saber se um site é confiável? Agora existem regras bem claras. Um site legalizado no Brasil tem que ter o domínio .bet.brasil e mostrar o número da licença do Ministério da Fazenda. Isso garante que é uma operação supervisionada. Além disso, ele precisa oferecer ferramentas de jogo responsável e, isso é crucial, não pode aceitar pagamentos com cartão de crédito ou boleto, justamente para evitar o endividamento rápido. A diferença é gigantesca. Num site legal, o jogador tem proteções, os jogos são auditados para garantir que são justos, e existe um caminho legal caso de algum problema. Já nos sites ilegais, aí não há absolutamente nenhuma garantia de nada. Essa frase resume a essência do modelo de negócio predatório. No fim das contas, o produto não é o jogo em si, mas a exploração da vulnerabilidade de quem joga. Olha, a lei é um passo importantíssimo, para deixar o ambiente mais seguro. Mas a luta contra o vício é também uma batalha interna, uma batalha psicológica. E a grande pergunta que fica no ar é: será que só a regulamentação, por si só, é suficiente? Para quem está enfrentando essa batalha, é fundamental saber que não é preciso passar por isso sem apoio. A vergonha faz parte do ciclo, mas quebrar esse ciclo é o primeiro passo para a recuperação. Para quem precisa conversar, o CVV está disponível 24 horas por dia. É só ligar no número 188. E para um tratamento mais especializado, os CAPs oferecem apoio gratuito em todo o país. Procurar ajuda é um sinal de força, nunca de fraqueza, e sempre existe um caminho de volta.